A minha história é uma história muito engraçada no futebol e que muitas meninas devem se identificar. Eu comecei um pouco tarde, né? No futebol de campo, eu comecei ali por volta dos meus 14, 15 anos. Isso daqui pra nós já é um pouco tarde. Então, antes disso tudo, eu jogava futsal, que hoje e até hoje é a minha maior paixão, mas eu não consigo atuar com ela, porque é um mercado um pouco difícil, eu vejo, na minha opinião. Então, quando eu tinha ali os meus 7, 8 anos de idade, os meus tios conseguiram ver um talento no futebol pra mim. Eu tinha uma certa habilidade com os pés, brincava sempre no meio dos meninos. E eles começaram a bater algumas bolas comigo dentro de casa, no corredor de casa. E foi ali que eu comecei a ganhar essa paixão pelo esporte. A partir daí, a rua me trouxe a minha base, né? Eu comecei no futebol de rua e não passei por nenhuma escolinha que me ensinou as bases técnicas que o futebol te proporciona, né? Então daí já se vê muita coisa do meu futebol. Depois disso, meu pai, vendo que eu gostava mesmo de jogar futebol, me levou para uma escolinha de futsal, onde uma filha de um amigo dele jogava também, lá em São Paulo. E aí eu consegui fazer um teste, passei nesse teste e comecei a jogar ali nos campeonatinhos, fazer os treinos e tudo mais. E o meu primeiro jogo foi um jogo muito marcante, que foi, só tinha eu de pequenininha ali, sempre fui magrela, pequena, baixinha. Fui jogar contra as meninas mais altas, num lance qualquer ali, ganhei um pênalti. E obviamente que o técnico me colocou para bater esse pênalti. Errei o pênalti e tá tudo bem, porque na minha cabeça eu tava tão feliz de estar vivendo aquela realidade que eu nem liguei se eu bati o pênalti ou não. Mas o que importava para mim era o que aquilo representava, o início de um sonho. A partir daí, a partir desse início no futsal, eu consegui trabalhar com outros clubes, consegui ser federada. Só que aí, infelizmente, o clube na onde eu tava acabou, simplesmente acabou. E isso acontece muito no futebol feminino, vocês sabem. Quem acompanha sabe como funciona. Então, esse técnico do meu time que acabou, ele me levou para um clube escola, que é um clube da Prefeitura de São Paulo, que tinha lá um projeto social de futebol de campo para meninas. E eu, obviamente, que odiei aquilo. Para mim era o fim do mundo. Eu ter que sair do futsal, que era uma paixão que eu tinha, para jogar futebol de campo, uma outra realidade totalmente diferente. Bom, mas como meu sonho era jogar futebol, eu falei, vamos ter que acostumar, vamos ter que fazer. E a minha primeira posição dentro do futebol foi ser lateral. Pois é, uma posição que não me agrada muito até os dias de hoje, mas foi a minha primeira posição. Por eu ser rápida, por eu ter aquela mania que as pessoas me caracterizam de ter muita garra, é o que normalmente um lateral precisa ter. Aguentar ir e voltar, sempre tive ali um gásinho a mais, as pessoas falam que eu tenho um gás a mais e é verdade. E aí comecei a jogar. Dentro disso tudo eu já dividi a minha vida, de tentar ser atleta com a escola. Eu saía do treino correndo para chegar na escola e muitas vezes chegava na escola atrasada. Às vezes até corria o risco de perder a aula porque, né, chegava ali bem em cima da hora e o portão já estava fechado. Mas aí depois a gente conseguiu ajustar algumas coisas e eu conseguia me dividir entre futebol e escola. Só que aí surge uma oportunidade, já estava ali no meu segundo ano do ensino médio, indo para o terceiro, e eu queria entrar na faculdade. E esse projeto social no qual eu participava no futebol tinha parceria com a faculdade na qual eu cursei Educação Física. Por que Educação Física? Porque eu sempre tive contato com o esporte e eu tive um professor na escola, no meu ensino fundamental, que ele levava a gente para jogar handball. E o que ele fazia para nós me inspirava tanto. Ele colocava mais de 5 meninas dentro do carro para ir para um campeonato interescolar. E aquilo pra gente era a nossa maior conquista, era treinar ali na educação física e depois mostrar tudo que a gente tinha feito nos campeonatos. E aquilo me inspirou, eu falei, eu quero inspirar pessoas dessa maneira também e eu quero cuidar da saúde delas de alguma forma. A minha mãe é enfermeira, então é da área da saúde, mas eu não queria ir muito para esse lado. A educação física também é área da saúde, também é cuidar das pessoas. Então eu comecei a pensar nessa questão. Consegui ter uma bolsa de 100% na faculdade, devido ao meu esforço, ao meu futebol, ao que eu acrescentava para aquele projeto. E foram assim durante 4 anos, me dividindo entre o projeto social, os campeonatos da faculdade, os estágios que eu tinha que fazer, né? Porque na faculdade você tem que trabalhar, tem que fazer estágio para cumprir as suas horas e se formar. E também acabava fazendo um trabalho extra. Então pensa, eu basicamente nesses 4 anos de faculdade eu me dividi em mais ou menos
meu dia. Bom, depois desses 4 anos de faculdade, assim que eu me formei em 2015, entrei na faculdade em 2012, me formei em 2015, eu fui disputar um campeonato regional muito comum no Brasil, que você pega ali diversas prefeituras e vai disputar os campeonatos ali onde todo mundo fica alojado, junto todas as modalidades, vôlei, basquete, futebol, futsal e tudo mais. E eu fui disputar futsal por uma dessas cidades e aconteceu que eu me lesionei e tive uma lesão de tornozelo, um rompimento parcial do meu tendão, e resolvi parar com futebol por 1 ano, porque eu já estava muito cansada, desgastada psicologicamente, fisicamente, e para mim era o momento certo. Eu queria investir na minha carreira como profissional de educação física, ganhar mais currículo, aprender mais com as pessoas, fazer cursos, pronto. Então fiquei 1 ano parada do futebol, mas nesse 1 ano eu desenvolvi diversas coisas. Eu emagreci demais, perdi muita massa muscular, entrei ali numa não digo uma semi-depressão, mas eu tinha muita dificuldade de dormir, eu sentia muita saudade do futebol, eu não tinha vontade pra nada, eu só pensava em trabalhar. E isso ali foi ativando um start na minha cabeça que eu falava, futebol é pra mim uma paixão e é algo que me inspira e que me faz querer crescer, é algo que me faz querer melhorar cada dia mais. Por que não voltar pro futsal? E eu trabalhava numa academia de musculação, e aí eu falei, olha, eu vou tentar, não sei como, mas eu vou tentar. E aí eu tinha uma amiga, né, a Dani Soares, uma goleira, que ela jogava no Juventus da Moca. E aí no Juventus da Moca eu pedi pra fazer um teste, ela viu lá se conseguia arrumar com o professor, e ele conseguiu me dar uma oportunidade de fazer um teste lá. E obviamente que eu fui em que posição? Lateral esquerda de novo. Beleza, aí tô eu, vou fazer meu teste de lateral esquerda. Como já não jogava futebol há 1 ano, o meu único objetivo naquele teste era mostrar uma coisa: a garra que eu tinha e a vontade que eu queria de voltar a jogar futebol. Tecnicamente, não estava muito bem, né? Já fazia muito tempo que não tocava numa bolinha. Então, o meu único objetivo era mostrar garra e muito mais vontade que qualquer outra menina que estava ali. E foi isso que chamou a atenção do técnico do Juventus nessa época. E aí eu consegui a minha vaga, só que nesse ano foi um ano atípico, né? Eu entrei, ele já tinha o time formado basicamente, já tinha a sua lateral esquerda, mas é sempre bom ter uma mais ali para uma troca de repente. Comecei a participar dos treinos e é uma característica minha ter essa vontade de correr. Os físicos fazia sempre na maior intensidade porque eu queria voltar à minha forma. E aí quando começou o Campeonato Paulista, eu comecei sempre no banco durante todo o campeonato e eu entrava ali em torno de... faltava 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, só que isso pra mim não interessava em nada. Eram 5, 7, 2, não interessava quantos, eu entrava e dava tudo e corria aquele campo como se não houvesse amanhã. Lembro até hoje que a gente jogava no campo da Javari e pra mim o que interessava, era só correr. Era só correr, falando, nem que eu pegue na bola uma vez, mas eu vou dar tudo e vou tentar mostrar o máximo do meu talento aqui. Esse foi o meu primeiro ano de Juventus, né? Um ano mais parado, mas isso nunca deixou de me inspirar e querer melhorar. No meu segundo ano, já tive a minha oportunidade de ser a capitã do time e também tive a oportunidade de entrar numa posição de lateral mesmo, porque era a posição que tinha ali, porque a nossa lateral tinha ido embora. Então, o que aconteceu? Foi um ano legal, a gente não teve ali um certo destaque e tudo mais, mas eu me mantinha motivado o tempo todo, porque eu sabia que ali era a minha porta de abertura para outras oportunidades dentro do futebol.